Boa tarde pessoal, aqui é a Kellen. Hoje teremos mais um encontro ao vivo aqui no Instagram, no mês do nutricionista, com um amigo muito querido que a pandemia me trouxe, o Leandro Alface, como ele se intitula, que depois de repente ele vai explicar um pouquinho para vocês, que é um apelido. É um cara incrível, é um educador físico de grande excelência que vem se renovando durante toda a pandemia, muito inteligente, empreendedor, buscador e realizador. E por isso eu tive a intenção de convidá-lo para vir conversar conosco aqui hoje a respeito então do treinamento físico, de como treinar o corpo, de como desenvolver novas habilidades e capacidades e na busca então de entender qual o tema que nós conversaríamos para hoje. Eu deixei muito à vontade do Leandro de ele definir o tema e ele trouxe uma abordagem muito especial que é sobre o emagrecimento inteligente. Então, que medidas podemos tomar no nosso dia a dia para que consigamos então emagrecer com medidas inteligentes, com escolhas inteligentes. Então, vamos esperar ele entrar aqui, já está entrando. E não tô conseguindo chamar o Leandro. Tu queres adicionar aí, Leandro, por gentileza, o pedido? Deixa eu ver se eu te acho aqui. Aqui, convidei já, meu querido. E hoje eu decidi também que eu vou deixar o convidado falar um pouquinho mais. Oi, Leandro, muito bem-vindo. Obrigado, viu, Kelly? Obrigado É um mesmo de prazer. coração. Deixa eu só Imagina, ajeitar a obrigada. câmera aqui, ó. Isso. Sim, Tá bom aí? Tá legal? tá ótimo. Então tá bom. Então, pessoal, por que dessas lives no mês, então, de agosto, né? O mês do nutricionista. E eu decidi convidar alguns amigos dessa trajetória que me auxiliam muito nesse processo de autoconhecimento, de profissionalização, aumentando as minhas capacidades como nutricionista para atender com os meus clientes. E o Leandro é um profissional de grande excelência que eu conheci durante a pandemia através do Círculo. Nós estudávamos na plataforma do Círculo, do Juliano Cosati. E o Leandro sempre com muitas ideias e me encantava aquelas ideias e alguns projetos nós tentamos desenvolver juntos, né? Acho que tá dando retorno aí. Tu tá com dois áudios ligados, dois lugares? Não, eu tô te escutando. Eu tava chamando alguns amigos aqui para participar da nossa live. Maravilha. A Carolzinha tá aí por perto? Carolzinha, ela tá com o Miguel. Miguelzinho tá Sim. dormindo. Ah, Mas daqui a pouco, fofinho. quando eles chegarem, eles vão vir aqui dar um oi pra gente. Perfeito. Então, Leandro, então vou pedir, a gente já tem alguns minutinhos aí que nós entramos, que tu te apresente para nós, fale um pouquinho da tua trajetória, no que tu trabalhas hoje em dia. Bom, muito obrigado primeiramente pelo convite. É uma satisfação imensa, né? A gente vê. Eu vou começar assim, tá? O que a pandemia nos trouxe, né? Porque, para mim, hoje eu tô no interior de São Paulo, Pirassununga, né? Você aí no Rio Grande do Sul, e olha que maravilhoso a nossa amizade, né? É verdade. Então, temos que agradecer apenas porque é maravilhoso o lado positivo do que a pandemia nos trouxe, né? Nos conhecermos. Eu sou o Leandro, né? Aqui eu sou conhecido como Leandro Alface. Alface por conta de um apelido, né? Que hoje vem virando cada vez mais marketing, né? E eu trabalho como profissional de educação física, né? Minha ocupação hoje é profissional de educação física. Tenho um estúdio, né? Aonde eu venho cada dia mais desenvolvendo o meu próprio método de trabalho, tá? Eu comecei a trabalhar como profissional de educação física com treinamento funcional. Foram alguns meses do treinamento funcional. Logo fui convidado a fazer o curso de Pilates para trabalhar com um amigo, né? Trabalhei já 12 anos com Pilates, né? Só que eu acabo trazendo hoje uma técnica com uma característica própria, né? Que é justamente condicionar todos os pontos fortes da atividade física, né? Num único local. Para quê? Para que eu possa atender os meus alunos de forma mais adequada, da forma que eles precisam, né? Então, fui tirando o melhor de cada técnica, justamente para levar o melhor para os meus alunos, né?
e tem um carisma muito grande por cuidar de pessoas, de estar com pessoas. Assim como Madre Teresa, desculpa, como Irmã Dulce, ela fala assim que é impossível você sair da presença de uma pessoa sem mudar a vida dela, né? Então, eu também me coloco nessa posição, que todos os dias que as pessoas me encontrem, que elas saiam melhores e que eu possa sempre identificar o que elas precisam de ajuda para que eu possa estar ajudando elas, né? Principalmente nesse momento de pandemia, onde a gente vive muitas incertezas, inseguranças, né? As pessoas se afastaram muito umas das outras, né? Por medo. E eu tento me aproximar de fato, né? Porque você tem que levar o carinho, você tem que levar o amor, você tem que ser empático às pessoas cada vez mais, né? E não em troca por dinheiro. A gente tem que fazer por amor de fato, amor ao próximo. Que talvez seja o que nos ligou, né? Lá no círculo. Toda admiração desse ser de luz que tu és, foi também dos prismas aí. E então tu estás há quanto tempo formado já como educador físico? Eu tenho como formado já 10 anos, vão fazer 11 anos. Eu comecei a trabalhar um ano antes, né, de Ah, estar sim. formado, e hoje já vão fazer 11 anos de formado. Sou profissional de educação física, né? Eu tenho algumas pós-graduações, né, as quais eu sempre falo, eu trabalho com hoje ainda eu trabalho com formação no método Pilates, né? Então, temos uma empresa que faz a formação do método Pilates. Só que eu quero passar a treinar as pessoas no meu método, que é justamente o condicionamento de muitas ferramentas, né? Por que eu falo isso? Porque, Kelly, não sei você, acredito que sim, né? Mas acredito que nós não somos profissionais da saúde apenas com a formação da faculdade, né? Ou com os cursos. Acredito que a nossa formação de vida, né? Tudo que nos traz de formação, o que você passou na infância, o que eu passei na infância, na juventude, nós trazemos tudo isso para cuidar das pessoas que vão estar na nossa vida hoje, né? Então, de uma forma coerente, correta, com muito amor, né? Justamente para que a gente possa transformar o mundo. Eu acredito muito em transformação. O que a gente precisa é transformar. Então, eu adoto muito isso com o meu dia a dia. Eu não permito que eu não transforme a vida das pessoas se elas me permitirem de fato, né? Porque cabe às pessoas se permitirem ser transformadas. É isso aí. Na verdade, é um somatório, então, de tudo que vivemos, de todas as dores, de todas as complicações que tivemos, associada, então, às nossas buscas, tanto no nosso dia a dia como seres humanos, como dessas técnicas todas, e aí nós vamos compilando isso tudo e trazemos como um método, né, como uma nova forma, então, de facilitar a vida dessas pessoas, para que elas não precisem fazer todas essas buscas, mas que elas encontrem nesse método, desse passo a passo, um meio, então, de transformar suas vidas como nós transformamos. Poucas pessoas, de repente, sabem dos nossos convívios, mas nós também já estivemos um pouco acima do peso. Hoje é muito fácil nos manter, porque nós já temos a consciência do que fazer, do que evitar no nosso dia a dia para nos mantermos saudáveis. Mas outrora não foi assim. Eu já pesei 10 quilos acima do que eu tô. Não é muito, mas para mim, que sou mulher, que sou pequenininha, é demais, né? E tu também já teve uma trajetória acima do peso, né? Eu, eu vou falar assim para você. A minha trajetória de excesso de peso vieram nesses últimos anos, né? Por quê? Porque na minha infância eu sempre tive o meu perfil ectomorfo, né? Para quem não conhece, ectomorfo é o magro. E por algumas frustrações que eu criei, eu tinha vergonha do meu corpo. Eu tinha muita vergonha do meu corpo. E com isso eu comecei a buscar alguma coisa que me transformasse. Só que eu encontrei a musculação, né? E eu fazia a menção de alguns perfis que eu gostaria de me tornar aquela cópia,
né? Uhum. E com isso eu comecei a treinar com 17 para 18 anos, aonde eu fui parar com 33 anos. Só que dentro dessa trajetória, meu corpo transformou muito. Eu tinha, para quem não sabe mais ou menos algumas métricas, eu tinha 1,78 m, né? Eu pesava 63 quilos. Então é um corpo muito magro, né? Então o que acaba acontecendo? Eu tinha uma frustração, eu tinha uma vergonha desse corpo. E através dessa minha transformação, eu cheguei ao auge de 104 quilos com 9% de gordura, né? Então passei a ser muito forte, né? Só que eu mesmo eu não reconhecia que eu era forte, porque eu tinha vestido tanto aquele perfil inferior, de baixa autoestima, que eu queria cada vez mais, mais. E a minha esposa hoje, a Carol, na época eu falava assim, Lê, você está muito forte, eu não consigo deitar no seu braço. E eu não reconhecia isso. E foi através de uma lesão que eu tive no ombro que fui obrigado a parar pela primeira vez, né? Só que quando eu parei, eu passei a perceber que algo estava desajustado em mim. Porque já não fazia mais sentido voltar para a musculação. E aí foi esse momento de transição, né? Que eu comecei a passar a pensar um pouco mais no ser, como uma forma completa. E aonde eu me perdi um pouco do caminho. Então eu fui de um estado muito forte para quase obeso 2. Então, Eu só vi a foto do obeso, né? Eu só sim, vi essa parte, não vi a parte anterior. sim. E aí, então, eu passei a pesar 116 quilos. Porque eu só sabia dormir, comer, dormir, comer e estava numa vida totalmente depressiva, justamente porque eu tinha perdido a minha essência. E justo eu trabalhando com atividade física, né? Então, o que eu estava rezando para os meus alunos? Aí a hora que eu, de fato, tem até uma passagem muito interessante, que a minha casa, a gente está montando ela devagar, ó, ainda, né, após o casamento. E aí colocamos o espelho, e eu me vi no espelho, e eu falei, meu Deus, que eu me transformei, né? Eu estava totalmente deformado. E aí caiu a ficha, né? E aí caiu a ficha, e desde o início que me caiu a ficha, já se foram 30 quilos. É. Eu tive um aumento um pouquinho agora, depois a gente pode conversar sobre o Covid, né? Então aumentei um pouquinho o peso, mas o total já foram 30 quilos, né? Então que me motivou a levar para as pessoas, porque a obesidade ela só aumenta, né? Só que está longe de ser apenas atividade física, né? A atividade física não emagrece. O que emagrece é o conceito. Assim como eu penso que a nutrição não emagrece. O que emagrece é o conceito. Então a pessoa tem que estar disposta a emagrecer. E ela tem que virar a chavinha na cabeça. Se ela não vira essa chavinha na cabeça, ela pode se esforçar com um projeto de nutrição e um projeto de atividade física. Mas isso não vai durar. E o que vai gerar para ela? Muita frustração. Porque ela chegou próximo do que ela queria, mas ela não teve energia suficiente para manter aquilo lá. E ela volta, né? Por isso, até então, que eu lancei até essa semana, não é nada de marketing, né? Não é nada de marketing, mas eu acredito muito que nós só alcançamos o emagrecimento se formos inteligentes. Por isso eu lancei um vídeo essa semana falando sobre emagrecimento inteligente. E nele, o que eu trago? Eu trago fórmulas simples, que justamente a gente precisa virar a chave. Que foi justamente o processo que eu passei. Porque quando eu era forte, quando eu tinha um físico forte, com um percentual baixo de gordura, eu não conseguia compreender os meus alunos que eram acima do peso. Porque eu nunca tinha passado por isso. Então, o que aconteceu? Eu sempre impunha algumas coisas para eles, né? Para que pudesse virar a chave. Mas quando eu vivenciei o outro lado da moeda, que era estar obeso, eu percebi que é uma caminhada muito difícil.
E aí a gente fica pensando, né? Nossa, mas tem muitos profissionais que falam sobre emagrecimento, mas ainda são poucos. Por quê? Porque é muita pessoa que precisa, são muitas pessoas que precisam e que precisam, de fato, cada um se conectar com um profissional diferente. Porque imagina nós dois aqui. Você é nutricionista e eu profissional de educação física. Vamos falar que ainda precisaríamos de um psicólogo, certo? A Carolzinha ainda não me deu a data da live dela. Exato. Estamos conversando com ela aqui. Então, o que, que vai acabar acontecendo? Hoje a gente vai falar assim que estamos passando 50% da população de obesidade, né? Então, se a gente falar nível Brasil, são mais de 100 mil pessoas. Eu e você vamos dar conta? Não. Então, nós temos que parar de ser egoístas, né? Os profissionais, e uns ajudar os outros. É isso que eu acho muito importante, esses tipos de live. Porque contribuíram com o outro, né? Achar que eu sozinho vou fazer o milagre do mundo, você sozinha e os nossos outros amigos sozinhos. Mas que cada um é responsável por um tipo de grupo dentro da sociedade, né? Então, por isso eu lancei um vídeo. Eu achei muito interessante esse tema que eu lancei, que é o emagrecimento inteligente, porque eu tenho que despertar a inteligência das pessoas. Eu preciso fazer com que elas fiquem mais inteligentes, não é verdade? Então, nós viemos numa uma linha, né, da medicina humana, onde o único foco era a inteligência, né? E nessa busca, assim, de evoluir mentalmente, profissionalmente, nós nos desconectamos do nosso corpo físico, do nosso corpo espiritual, emocional. Então, falar de inteligência agora é realinhar todos esses corpos, né? É trazer essa conexão com o místico e com a terra, é reunir tudo isso e mostrar toda a força que é dentro do ser, né? Porque também a humanidade ela foi muito diminuída ao longo dos tempos, né? Com essas questões de alterações dos alimentos, com as modernidades, com as facilidades, é, foi retirado, e com essa busca incessante de que sempre tem mais, foi retirado, então, essa conexão em preparar seu alimento, em se reunir, né, ter esse tempo para si, e tantas outras linhas que a gente pode falar aí. Então, agora, a pandemia nos trouxe isso, essa reconexão, esse realinhar, esse reanalisar, né, e poder projetar uma nova caminhada aí. E essa parte que tu traz dos profissionais, acho que cada vez mais nós estamos buscando isso de dividir, né? Eu no mesmo nutricionista aqui querendo entregar esses presentes para essas pessoas, para elas descobrirem e despertarem para outras vivências, para outras possibilidades, e que tudo está em nós. E despertar essa consciência de quem sou, aonde estou, o que eu quero viver, o que não cabe mais, é ser inteligente, né? É parar uns minutos e se analisar. Muitas vezes as pessoas passam por muitos processos durante a vida inteira e não percebem que não é normal ficar sem evacuado mais de um dia, e aí torna um hábito. Não, é normal, para mim é padrão 5 dias sem ir ao banheiro. Estão inchadas, são com muito edema e não percebem que elas têm que reduzir sódio e alimentos industrializados e conservantes e tomar mais água. Então, acaba se entrando num ciclo vicioso pela correria do dia a dia e não se pausa. E a pandemia trouxe essa pausa de forma inesperada, mas necessária para esse período, né? Então, essa tua temática é dividir o teu vídeo com os meus clientes, encaminhei para todos eles, ó, o Alface trouxe um puxãozinho de orelha em vocês, convido a todos a participarem da live, porque vai ser muito importante ele apresentar para nós esses métodos, esse novo pensar, essa nova postura, o que fazer no dia a dia na prática, né, para auxiliar, então, cada um desses processos. E, voltando ao que tu falaste, para mim, nutrição é justamente se nutrir em ação, é indiferente do que aconteça no universo, tu estar atento ao que tu colocas para dentro, de sensações, emoções, muito além de alimentos, né? E que esses alimentos, então, propriamente dentro do nosso organismo, sejam repletos de vitaminas, sais minerais, para que, então, eles preencham essa fome oculta que muitas vezes nós temos, de tudo, né? De carências afetivas, carências financeiras,
e que os nutrientes que estavam ausentes, que sempre se come o mesmo alimento, uma monotonia alimentar imensa, que a humanidade se colocou, é pão no café da manhã, é pão no almoço, pão de tarde, um pão que é modificado geneticamente. Então, se nutrir com novos valores que antes não estavam presentes, é repensar de que modo a gente pode ser diferente para ter uma realidade nova, muito mais satisfatória, com longevidade, qualidade de vida, no momento presente. Dentro de tudo que você fala, assim, eu imagino muito. Eu tenho uma alimentação hoje ausente de derivados de animais, né? E aonde ainda a gente está descobrindo muitas coisas, né? Ou melhor, talvez a gente está voltando no tempo um pouco para descobrir a capacidade de cada nutriente, né? Porque eu sempre falo para os meus alunos, né? Sempre eu vou pegando os meus alunos assim, reservadamente, explicando algumas coisas as quais eles possam entender no tempo que eles conseguem entender de fato, né? Não é qualquer momento que você pode falar algo para o aluno, né? Que às vezes ele não está preparado para ouvir. E eu sempre vou trabalhando. O Danilo é meu aluno, também o Thiago, meu amigo aí, vou mandar um abraço para ele. Tá entrando aí o Thiagão. E esse meu aluno, ele pontuou de forma muito positiva para mim, né? Porque você trabalha com carinho imenso, né? Justamente para tentar levar o melhor para o aluno, né? Da mesma forma que eu falo assim que você tem que emagrecer de forma inteligente, eu tento trabalhar profissionalmente de forma inteligente. Por quê? Hoje, dentro da educação física, assim como vou falar, eu uso bastante esse termo, a partir da segunda revolução industrial, hoje a gente está partindo da terceira para a quarta, as coisas ficaram muito mecânicas, e as pessoas entraram muito nisso. E que, às vezes, passam batidos sempre pelo mesmo erro e não conseguem perceber, né? Então, o que acaba acontecendo? Nós temos que voltar um pouco no tempo, assim como estamos voltando na nutrição, né? Buscando cada vez mais a capacidade de mais nutrientes, né? Profissionais também temos que voltar no tempo. Por quê? Porque a gente precisa fazer uma leitura de cada aluno que entra. Eu tento fazer essa leitura de cada aluno que entra no meu estúdio. Eu tento perceber como ele está naquele dia. Porque não adianta eu fazer um cronograma de treino para ele, o que a gente chamaria de periodização, sabendo que ele já vai ter 6 meses de treino, né? Garantidos ali, sabendo que um dia ele está mal, ele vai ter que cumprir aquela meta que eu estabeleci, né? E que por muitas vezes minha comodidade. Por quê? Para que eu atenda ainda mais alunos. Então, a gente acaba transformando as academias, os estúdios, em uma linha de produção, perdendo a empatia. E sempre que eu falo para todos os meus amigos profissionais de educação física e fisioterapeutas, é trabalhar com maior empatia. Por quê? Às vezes seu aluno chegou de forma estressada do trabalho, ou em casa, não está um ambiente tão bom, né? E eu vou trazer um treino para ele de força aquele dia, ao final do treino ele está com um cortisol elevadíssimo na sua corrente sanguínea, é perigoso ele sair dali e matar alguém, né? Então ele não vai sair relaxado. E a gente tentando trazer de forma inteligente a atividade física, bem dirigida, eu consigo fazer com que o meu aluno saia de forma mais leve, saia de forma mais relaxado, né? Com todos aqueles pensamentos conturbados que ele chegou. E de certa forma, o nosso treino foi o melhor para o corpo dele? Foi. Por quê? Porque ele estava mal. Não quer dizer que ele deixou de perder calorias, porque isso é uma obsessão emagrecer. Todos os treinos querem emagrecer. Por quê? Eu sempre falo isso. Chega uma pessoa para mim e fala assim para mim: olha, preciso emagrecer. Tá, você madrinha de casamento. Certo. Quanto tempo? Daqui 3 meses. Ó, beleza, legal. Mas quanto tempo você demorou para adquirir esses quilinhos a mais, né? Ela me fala assim: ai, quando meu filho nasceu. Ah, tá ok.
E quanto tempo ele entrou na escolinha? Não, acabou de entrar na faculdade. Pô, é Mas é que eu sacanagem. tinha cada pessoa, né? Indiferente do que tem acontecido no período, e agora que ela diz, chega disso, sou outra, estou me aliviando, porque o filho está indo para a faculdade, inclusive, né? Então, estou num novo momento da minha vida, e agora o que, que nós podemos fazer nesses 3 meses, né? Exatamente. E aí o que acontece? Se ela tem alguns quilinhos a mais, eu não vou conseguir fazer esses quilinhos sumirem em 3 meses, sabendo que eles vieram ao longo de 10 anos. Né? Eu preciso ter essa consciência. E de forma inteligente, eu preciso falar assim: olha, eu exagerei quase 20 anos da minha vida. E eu falo para ela, eu falei, olha, se eu conseguir fazer voltar o seu peso em 10 anos, estamos no lucro. Porque foi você construindo isso ao longo de 20 anos, né? E, de certa forma, os alunos não querem aceitar isso. As pessoas não querem aceitar. Porque nós vivemos um mundo muito imediatista. Só que aí entra no que a gente começou dizendo. A pessoa consegue, de fato, algum profissional que faz com que ela perca ali 10, 15 quilos nesse período de tempo, só que o corpo não vai dar conta de segurar isso aí. Porque a cabeça demorou para instalar que ela estava 20 quilos acima do peso, né? Ao longo desses 20 anos. 1 quilinho por ano. É demorado, é suave, né? A gente sabe disso. E que se ela perdeu tudo de uma vez, aquele peso vai voltar. Por quê? Porque ela não vai ter constância para manter, administrar aquele peso que ela caiu. Então, o que eu parto do ponto de vista? Eu preciso ser inteligente para entender o processo. O processo de emagrecimento, ele é muito delicado. Por quê? Você, melhor do que eu, nutricionista, sabe que você sentar na frente de um prato que me agrada os olhos, cheio de guloseimas, vai ser literalmente um prato cheio para que eu engorde, para que eu aumente as minhas calorias, né? E que para eu eliminar isso aí, vai custar um preço caro. E aí eu volto em outro ponto. Porque se eu coloco um método para a pessoa, falo, ó, esse método é muito eficiente, você vai perder 10 quilos em um mês. Ok. Só que a pessoa está usando tanta força para fazer musculação, correr, treino 2 vezes por semana, 2 vezes por dia. O que acontece? A energia dela está indo toda ali. E o que acontece? O corpo dela não está acostumado. Porque o corpo dela estava acostumado com aquele pãozinho no café da manhã, aquele pãozinho à noite, que é mais gostoso. Então, o que ela vai optar? Ela vai optar justamente por voltar naquela vida dela. Ou seja, ela foi no casamento magrinha, só que em vez dela perder esses 10 quilos, ela vai retornar 15, 20 quilos. Porque o corpo dela, de forma desadequada, fez todo aquele esforço, só que não teve energia suficiente para sustentar aquele peso. Então, eu acredito muito que se você trabalha de forma mais inteligente o seu emagrecimento, ou se não, a sua qualidade de vida, os resultados são muito mais duradouros, né? As pessoas falam, qual é o segredo para você ter emagrecido 30 quilos? Virou marketing para mim. Só que eu falei assim, olha, eu ajustei o meu pensamento. O quê? Falei, eu ajustei o meu pensamento. Porque eu fui perceber que eu estava comendo os meus problemas, que eu estava comendo a minha ansiedade, que eu não falava as coisas para os outros, que eu tinha vergonha, eu tinha receio de magoar as pessoas, e eu comia tudo isso. Preencher um vazio, né? E quanto Exato. tempo levaste para reduzir esses 30 quilos? Processo de quase um ano. Um ano. Uhum. E E quanto tu estava de massa de gordura, de tecido adiposo, quando tu tomou esses 30 quilos? não, eu tava perto. De 9 tu passou para quanto por cento de gordura? Obeso 2. Eu tava no primeiro nível do obeso 2. Tá, mas tu fez a métrica de percentual de gordura. Quando tu chegou Eu a medir, não, não consigo lembrar aqui. Eu te envio uhum. depois, pode ser? Pode, pode. Olha, o pessoal vai ficar curioso também para saber, É. né? Eu, como nutricionista, pego muitas pessoas, elas chegam para mim com essa questão do peso. Porque
na verdade, assim, a vida está pesada, né? Eu precisei encontrar meios de tentar suavizar as dores da alma, da vivência, do trabalho, do relacionamento, né? E foi se preenchendo da forma que conseguia, mas a vida está pesada, meu corpo está pesado, eu não estou aguentando, não tenho resistência, não tenho fôlego, não tenho disposição. Foi o que tu fazia, né? Comia e dormia, né? E a gente vai usando de técnicas de meditação, de outras terapias que possam auxiliar essa pessoa a se reconectar com a sua essência, né? E compreender que o peso é a máquina, que, aliás, o corpo é a máquina, que o peso vai sendo solto aos pouquinhos no momento que essa engrenagem vai funcionando mais corretamente e que essa meta é muito importante, né? Saber onde a pessoa quer chegar, visualizar o que ela quer, porque se do contrário fica perdidaça ali, né? Qualquer peso vale a pena, não, né? Tem que saber mais ou menos onde ela quer chegar. Mas que o peso é um resultado do somatório da vivência nesse momento. Então, estimular para que a todo momento ela possa buscar formas de se reinventar e substituir os alimentos, sim, e diminuir quantidade, sim. Eu trabalho muito com a questão de quali e quanti, né? Então, se a qualidade está boa, vamos melhorar a quantidade. Se a quantidade está exagerada ou está adequada, vamos só melhorar a qualidade. Mas o peso é ir se libertando dessas questões todas, é se realinhando, se empoderando, que aí ela vai conseguir, então, começar a gostar desse corpo que ela começa a visualizar no espelho, que sai do espelhinho de rosto e vai para o espelho de corpo. Né? Isso é uma das técnicas que se faz muito no consultório, para fazer a pessoa se ver. E agora, na pandemia, como os atendimentos muitas vezes são online, eu consigo fazer com que o paciente, ao ser orientado por mim para fazer as métricas na casa dele sozinho, ele consiga entender coordenação motora, medir braço, medir... Ai, nossa, eu tenho tudo isso de cintura, isso é risco cardiovascular, né? Então, sai da ideia de peso, que possa ser fezes petrificadas, possa ser excesso de edema de líquidos e tudo mais, para a compreensão de medidas. Então, quando se vê com as medidas, a calça mais frouxa, a meia apertando menos, porque está drenando melhor, a pessoa começa a entender um outro sentido, que o peso é uma consequência. Mas que o importa é o momento presente, o peso que tu coloca na vida, né? As tuas escolhas, o peso das tuas escolhas. Inteligente. Eu tento trabalhar da seguinte forma hoje, né? Conta para nós o método. Eu venho tentando lapidar cada vez mais esse método, né? E que eu já tenho resultados bem positivos, né? Eu tenho alunos que já eliminaram mais de 30 quilos também ao longo de um período, né? Porque a gente já vinha conversando. Eu acho que é muito necessário usarmos essas ferramentas que você disse com o nosso aluno, né? Tem até uma história legal. Teve uma aluna que entrou aqui, a Helena. Ela ia fazer uma prova muito importante essa semana, né? E ela é música, ela toca um instrumento, musicista, isso. E ela ia fazer uma prova, né? E aí o que aconteceu? Eu cheguei com ela e falei assim para ela, como é uma prova muito importante da sua vida, tenta fazer uma boa noite de sono, fica sem o celular, né? No finalzinho da tarde já desvincula do celular, faz com que seu corpo descanse de fato. Mostre para o seu corpo que você está acordando, né? A hora que você despertar de fato, você começa a imaginar você tocando o seu instrumento lá na hora. Vai treinando, vai mostrando para o seu cérebro que o que ele tem que fazer de fato, o que ele vai ter que trabalhar, né? E aí, no outro dia, eu mandei mensagem para ela, e aí, como é que foi? Ela... Foi sucesso, deu certo. Parecia que eu estava sozinha na sala. Ela falou assim, eu adorei. Ela falou assim, nossa, eu nunca toquei tão bem na minha vida numa prova tão difícil, né? Então, é mais um retorno positivo de que dá certo. E o que eu falo assim, né? Dentro deste vídeo que eu construí, as pessoas têm aquele hábito de falar assim, ai, cabeça de gordo, ai, tô treinando para poder comer mesmo, né? Ai, gordo é assim mesmo. Toda vez que você afirma, eu costumo pensar muito que o cérebro,
ele reage apenas com os nossos estímulos. O cérebro em si, ele não consegue ver o mundo externo se não for através do nosso sistema sensorial, né? Então, qual é a mensagem que eu estou trazendo para o meu cérebro? Qual é a afirmação? O que eu estou gravando no meu ser? Que eu sou gordo, que eu estou desajustado, sabe? Então, eu vou me colocando nessa condição. E São essa muitas condição... vozes, né? Vozes Exato! da própria pessoa, vozes do que escutou uma vida inteira, né? E eu vou afirmando isso cada vez mais, o que vai acontecendo? Eu vou incorporando, de fato, esse personagem. Se torna um personagem. Ai, cabeça de Uhum. gordo, sabe? Ai, sou gordo mesmo, sabe? Então a pessoa, ela entra nessa condição. Assim como a gente percebe aquelas pessoas que são doentes, né? Que elas não são doentes pelo quadro fisiológico, e sim pelo quadro psicológico, né? Porque ela Estão, né? colocou Estão doentes. tanto naquilo, ela colocou tanta força naquilo, que ela se sente doente. Mas ela vai fazer os Uhum. exames, ela não tem nada. Então, qual é a Exato. ferramenta? É trabalhar o lado contrário. Não, eu sou magro, eu me amo, eu me cuido, sabe? Eu gosto de fazer atividade física. Porque toda vez que você levanta, nossa, eu tenho que treinar, que chato, sabe? Vai ser chato. Isso Por vai ser isso a chato. importância da métrica, né? De colocar uma meta, o que tu queres. Porque daí, Exato. ok, eu estou hoje, sei lá, com 100 quilos, mas eu sei onde eu quero chegar. Eu quero chegar naquele cara forte com 70. Então hoje eu tô fazendo o meu melhor. Eu vou lá no Alface, vou fazer o treino com ele e vou me esforçar ao máximo, ativar os neurotransmissores, adrenalina, serotonina, né? E então esse cara vai estar mais próximo de chegar aos 70, mesmo que tenha diminuído 100 gramas. Mas cumprir, né? Cumprir comigo, com o que eu me propus pro dia de hoje. É legal. Dentro disso que você fala, eu acredito muito que se você fizer um desenho, e esse desenho tem que ser físico, você senta de frente com papel e você se desenha uma forma física que você quer. Sabe, eu quero ser uma pessoa magra, eu quero ser uma pessoa alegre, desenha, põe no papel e Tu coloca faz isso esse onde você exercício passa. com os teus alunos, de eles desenharem no papel? Já venho fazendo com alguns alunos, sim, sabe? Vem dando um retorno muito interessante, porque primeiro eu peço para que eles desenhem como que eles estão hoje. Então eu coloco ele de frente com o espelho e falo, desenha como é que você tá. Como é que você tá aí hoje? Tá feliz? Não, não tô. Então tá bom, faz o seu desenho. Aí ele olha no Mas tu papel, acha que olha no tem que espelho. ser só dessa maneira? Só ir para o papel? Não pode visualizar mentalmente? Então, o que acontece? Eu estou mostrando para o meu cérebro através de vários sentidos, né? Então, como eu de fato incorporo, se eu só falar ou só pensar, fica talvez uma coisa meio, sabe? Talvez não muito estimulante. Então, se eu usar a minha mão, que é o meu sistema tátil, né? Se eu usar a minha visão de ver como que eu estou de fato, se eu falar Se eu falar em voz alta, ainda ganho forças na minha audição, eu vou mostrando para o meu cérebro aonde eu tô e aonde eu quero chegar. E se eu quero chegar em determinado ponto, o que vai ser o fator principal que as pessoas não fazem? É justamente aquelas pessoas, como a gente bem sabe, empreendedoras, que já vê a sua empresa, nossa, e vamos falar assim, a nossa empresa é o nosso corpo. Eu estou na praia, aquele fio dental, ou aquela sunga, aquele corpo bonito, todo dourado. A pessoa já se imagina. Só que a hora que ela se vê de fato, ela está gorda ainda. Ela não está no que ela deseja. E se ela fica nessa ponte muito grande, ela vai desanimar. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que manter, sim, essa forma física a qual eu quero chegar, só que eu preciso desenhar todos os degrauzinhos para chegar até esse corpo. Então eu preciso fazer isso aí. E quais são os degraus? São as metas diárias. E as metas diárias são simples. Olha, hoje eu tomei a minha quantidade X de água. Hoje eu fui fazer o meu treino. Eu saí bem do meu treino. Todas as minhas alimentações eu segui corretamente, feliz.
Eu cuidei do meu lado emocional, sabe? Eu me autoafirmei na frente do espelho, eu conversei com o meu espelho, eu falei que eu me amo pro meu espelho, que eu vou conseguir, sabe? É o trato diário. E que assim como você disse, que é uma coleção de acertos, eu estou literalmente construindo o meu sucesso. Eu estou construindo o meu corpo. E que é degrau por degrau, é diário. E que se talvez eu errei, ao ponto de eu errei, falar assim, olha, hoje eu não vou subir um degrau, mas amanhã eu vou continuar subindo. E não é querer subir 2 degraus amanhã. É você querer subir apenas um degrau, porque tem que ser devagar. Eu preciso entender todo esse processo. E é o que eu falo para os meus alunos. A atividade física é o último ponto que a gente tem que tratar. Por que é o último ponto? Porque ela tem que me trazer prazer. Sabe? O corpo, assim como o cérebro, ele precisa de fato de estimulação externa para saber o que está acontecendo. Ontem eu usei um exemplo muito interessante. Porque, olha só, eu estou preparando o meu cérebro da seguinte forma: quero uma colherada de açúcar, tá? Então eu vou Uhum. pegar a colher de açúcar, então eu vou colocar ela na colher, vou trazer para minha boca. O que acontece? O meu cérebro, através de vários estímulos, ele está se preparando. Então você pode ver que as papilas gustativas, ela já está preparada. Só que o que acontece? A Carolzinha, ela errou o pote e em vez de colocar o açúcar, ela colocou sal. Então o que que acontece? Eu coloquei o sal na boca, que era branquinho e tudo mais, eu estava precisando. Nossa, o meu cérebro na hora está pensando que é açúcar, mas já está chegando informações as quais não são compatíveis ao açúcar. Então, o que que acaba acontecendo? Eu causo uma confusão mental. Meu cérebro fica, ele não sabe se ele gospe, se ele engole, o que que ele vai fazer com aquilo, se ele chama outros agentes para ajudar. Então, o que que acaba acontecendo? Eu preciso, quanto mais informações fidedignas passar para o meu cérebro, mais eu vou acertar. Se eu falar para o meu cérebro, começar a condicionar, falar assim, olha, eu preciso trabalhar com o celular ou ficar com telas de luminosidade até 7h30 da noite. Eu preciso fazer uma boa noite de descanso. Porque muitas vezes as pessoas, elas vão deitar numa hora que não é para ela deitar, então às vezes passa do horário, ela acorda num momento, no susto, no pulo, sabe? Então você já perdeu no mínimo metade do dia. Por quê? Porque eu não estou sendo consciente. Eu estou voltando lá no que eu falei para você da Revolução Industrial. Eu estou mecanizando o sistema. E com isso, eu peguei o que estava na frente, seja a bolacha recheada, seja qualquer coisa. Passei na padaria, pedi um misto quente ou um salgado. Fui correndo para o trabalho, perdi a hora do treino. Então não estou sendo justo comigo mesmo. E o que que eu tenho que Na fazer? verdade, não está organizado, né? Uma pessoa que se organiza não vai ter esses alimentos em casa, vai começar a fazer outras escolhas, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre o vídeo, que eu achei tão bacana aqueles passo a passo que tu colocaste. Foram 5 pontos, não foi? Sim, olha, eu até deixei ele aqui, tá? Oba! Deixei separado aqui. Ó, Uhul! Ok. é um emagrecimento inteligente, tá? Eu vou falando para vocês. Passo a passo tá aqui. Ótimo. Se você Tá quiser bem. deixar aqui, para quem quiser visitar lá meu Instagram e ver o vídeo de fato, Claro, tá? Eu vou claro, claro. falar o passo a passo de fato, que é muito simples, mas muito eficaz, tá? Só vamos fazer um parênteses antes, assim. Todas essas falas que nós estamos fazendo tem o que tu acredita, que tu põe crédito Sim, nisso, né? Para sim, algumas pessoas vai dar certo, por isso que eu te perguntei aquela hora do desenho, né? Porque a pessoa sim, que não gosta de desenhar, daqui a pouco já vai dizer, não, peraí, esse método não vai dar certo para mim, que desenhar eu não vou. Posso visualizar, né? Então, nada pode ser tão estático, né? Tem que trazer sim. alternativas que a pessoa vai se adequando. Então, esse método que o Alface está trazendo para nós, quando eu vi o videozinho que eu compartilhei com os meus pacientes, fez muito sentido. Mas posso ser que para uma outra pessoa vai ter que reajustar um pouquinho, Sim. né? E só antes de tu falar o método,
Se uma pessoa que está assistindo agora vai assistir depois, porque nós vamos compartilhar isso no YouTube também, vai ficar salvo aqui no Instagram. Essa pessoa quiser contratar o teu serviço, tu estava oferecendo, assim como eu, atendimentos online ou só presencial na tua cidade? Eu não trabalho com sistema online. Ok. O que eu penso do sistema online, eu não sou uma pessoa preparada ainda para instruir as pessoas de forma online, né? Isso é o que tu acredita, não quero ser que tu seja. Eu venho tentando lapidar isso em mim, né? Para tentar levar o máximo de eficiência. Porque assim como você falou, no sistema de desenho, eu acredito também que muitas vezes, se eu gravar uma aula, eu não vou estar sendo compatível, às vezes, com o que aquela pessoa precisa naquele dia, né? Então, o que acaba acontecendo? Muitas vezes, vamos falar assim, por exemplo, né? Às vezes você acordou não tão bem inspirado e você tinha aula de Kangoo Jump, né? Aí você E vai foi! às vezes eu posso ser que o meu corpo estava falando para mim assim, ó, olha, não vai, vamos fazer uma outra atividade hoje. Então, o corpo fala muito com a gente, né? Então, justamente eu venho tentando me preparar. Aí vai for 1 ano e meio de pandemia, né? E eu ainda estou me preparando, porque algumas coisas ainda eu não consigo ser tão prático via online. Só para deixar para as pessoas, tá? Ok. O passo a Vamos ao passo método, então. Mas eu vou falar assim para você que vem coisas novas por aí, tá? Isso aí. Porque, na verdade, nós vamos aprendendo fazendo, né? É um processo de curar esses medos e, enfim, é magnífico que se apresenta, né, de novidade para nós. Exato. Então, o passo a passo que eu mostrei no vídeo é o seguinte, para o emagrecimento inteligente. Primeiro, nós temos que mudar o nosso pensamento. Se eu tenho pensamento de gordo, eu vou ser gordo. Mesmo fazendo coisas de magro, que as pessoas falam assim, nossa, eu só tomo água e engordo. Às vezes eu estou com um pensamento de gordo. E isso altera, com certeza, toda a característica fisiológica, né? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me reprogramar. Eu preciso me reprogramar para ser uma pessoa diferente. E eu não coloco nenhuma pessoa magra. Eu coloco de forma uma pessoa mais saudável. Por quê? Porque eu sendo uma pessoa mais saudável, eu com certeza eu vou eliminar o excesso de peso. Às vezes eu saio do estereótipo de um corpo perfeito. Eu tenho que fazer também essa reprogramação para me condicionar a ser o que eu sou de fato, as minhas características, representar de fato o ser único que somos, né? Exato. Precisamos ser seres únicos, né? Então eu preciso honrar de isso, fato, né? Honrar esse ser humano, honrar esse Exato. momento histórico onde estamos, né? Exato. E com isso eu preciso, através de um desenho, ou de uma foto, ou de escrever, Ou do espelho. olhando no espelho. O espelho, daqui a pouquinho eu já até converso sobre ele, que ele é muito importante, ele é uma ferramenta sensacional, tá? Mas eu preciso, de fato, assumir uma nova identidade e agir como tal, né? A responsabilidade consigo, ok? Eu quero chegar lá, o que eu vou fazer? Perfeito. Ser autorresponsável, perfeito. Por quê? Eu sendo autorresponsável, eu vou ter o autocuidado, autoamor, né? E é o que às vezes a gente se entrega para outra pessoa de forma por completo, 100%, só que para mim mesmo eu não me entrego 100%. E quem é a primeira pessoa que eu devo me entregar? Eu mesmo, né? Exato. Então eu preciso... E nessa fala de entrega, também ter noção de quais são os profissionais que tu vais buscar, né? Exatamente. Porque peça indicação para uma pessoa que já deu certo o método que seja, né? Porque muitas pessoas pagam preços altíssimos por algo que já está fadado desde o início que não vai funcionar, que não tem esse empoderamento. Eu acredito que eu e tu trabalhamos muito com essa questão, assim, de devolver o cetro para a pessoa. Não, peraí, não me entrega a tua vida, eu te devolvo ela e juntos nós vamos ver quais são
os métodos, qual é o passo a passo, tu vai identificar e vai realinhar para realmente subir um degrau ou subir dois, pode ser programado umas, tô com fôlego, eu faço, vou mais um, né? Porque isso é da pessoa, é ela que possa tomar conta da sua vida, tomar frente, né? E assumir esse processo todo aí de mudança. Como nós fizemos, né? Exatamente, exatamente. Tudo parte de nós, tudo parte da nossa iniciativa, né? E eu preciso ter essa força, né? A partir desse ponto, né, que eu estabeleci ali uma autoimagem, uma autoafirmação, né? E que essa ferramenta, ela vai ser, ela pode ser usada em todas as áreas da nossa vida. Exato. Olha, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um profissional melhor, sabe? Eu quero ser um ser humano melhor. Essa regra que eu passei para o emagrecimento, ela vale para a vida inteira. E é o que eu falo no começo do vídeo. Se você entender de fato o que aqui está falando, você vai transformar a sua vida, vai conquistar o seu objetivo, seja ele qual for. Hoje eu coloco aqui o tema emagrecimento inteligente, mas eu posso substituir emagrecimento por qualquer coisa que eu queira, sabe? Eu quero aumentar o meu faturamento da empresa. Eu vou substituir emagrecimento por melhor capacidade profissional. Eu quero mudar como marido. Então, em vez de eu colocar emagrecimento inteligente, marido inteligente, né? E a partir... Lembrando ainda que cada um desses processos, nessa engrenagenzinha da vida e das experiências que a gente passa, automaticamente, quando tu te tornas, tu te realinha contigo, quando tu te tornas uma pessoa melhor, para si, em si primeiro, né? Todo o resto vai acontecendo automaticamente de realinhamento. Porque aí quando tu te vê melhor, mais bonito, mais magro, mais forte, mais saudável, tu acaba conseguindo devolver para a esposa um relacionamento melhor, porque estava tão frustrado que agora essas frustrações já não atrapalham a relação, já não atrapalha lá com o bebê. E assim vai indo todo o processo. Aí tu já é um colega melhor no trabalho, tu já empreende mais na tua empresa, e tu estás com a tua essência em realinhamento. O que houve aí? Não, eu só fui ajeitar a cadeira aqui. Tá bom. Então vamos recapitular. Qual é o primeiro passo? Primeiro passo, a gente tem que mudar o nosso pensamento. Vamos anotar aí, pessoal. O primeiro passo é mudar o pensamento. Dentro do pensamento, eu tenho 2 tópicos. Tá? Que é justamente uma reprogramação do pensamento. E eu preciso ter uma nova imagem. Tá? A partir deste ponto, eu passo para o segundo nível, que é o quê? Estabelecer metas. Essas metas, elas podem ser distribuídas da seguinte forma: longo, médio e curto prazo. Tá? A qual, por exemplo, mudar a minha imagem, ela pode ser a minha meta de longo prazo, né? E para que eu chegue nesta fase de uma nova imagem, de uma nova pessoa mais saudável, eu preciso colocar pequenas metas. Pequenas metas, que elas têm que ser feitas diariamente. Todos os dias, passo a passo. Aí me veio uma questão quando tu estavas falando. Se a longo prazo, esse cara de 100 quilos, né? Vamos pegar esse exemplo. Quer chegar aos 70, mas a curto prazo ele ressignificou que ele não é incompetente, que ele não é um fracassado, que todo o processo da vida dele, nada foi errado, que tudo foram escolhas, e que essas escolhas trouxeram para cá, já é um salto enorme aí, né, para ressignificar. Outro detalhe, uma mulher que é pequenininha e tem as coxas grossas, ela tem que ressignificar que ela não vai ter uma perna fina e longa, Exato. né? Então,
eu penso que daí já demos um pequeno passo de curto prazo para identificar, para ressignificar aquilo, né? Bem Não, legal. perfeito. Não, perfeito. Esse ponto justamente cabe se olhar, né? Quando a gente falou agora há pouco sobre autorresponsabilidade, autoamor, né? Eu Uhum. começo a me perceber como ser, né? Assim como a gente vê muito sobre o olhar da psicologia, né? As pessoas vão vestindo máscaras e ela se esconde dela mesma, né? E quando eu vou tirando essas máscaras, assim como eu fui tirando aquele corpo todo robusto, truculento, né? E eu fui passando, emagrecendo, voltando a minha habilidade, eu fui falar assim, nossa, eu tô tão de acordo com o meu ser hoje que eu não preciso ter um abdômen extremamente trincado para mostrar para as pessoas quem eu sou, porque eu estou bem comigo mesmo. Abrindo um parênteses aqui, eu mesmo forte, eu não conseguia tirar a camiseta, porque para mim nunca estava bom o meu corpo. Tamanho meu sentido de inferioridade, né? Então essa máscara de inferioridade, ela estava tão grande em mim que não era capaz, eu não ficava confortável numa praia ou numa piscina sem camiseta. Então para mim era algo muito desagradável, porque eu não tinha comigo mesmo. Então eu não cheguei onde eu quero. Quando eu chegar, eu tiro. Mas eu nunca tirava. E eu estava cada Uhum. vez mais forte, e estava sem parar, né? E é essa, eu acho que é a linha que nós estamos indo agora, né, que eu defendo muito, que é de uma nova medicina, uma medicina da consciência, uma nutrição da consciência, uma nutrição inteligente, uma educação corporal inteligente, que é o que tu está nos trazendo, que até podemos chegar no amanhã, mas é agora, né? Então, se agora tu não consegue tirar a camiseta, isso no passado, né? Mas se agora tu não consegue tirar a camiseta, tem outras coisas além disso, né? Porque pode não chegar lá. Então, o que te impede agora, meu Deus, que ego é esse, que problema é esse, que dor é essa, né? Que a gente precisa esconder. E é muito dolorido esse processo de autoanálise. Nós estamos, porque já doeu tanto que nós queremos ressignificar. Mas a gente entende que é dolorido, que não é fácil, e por isso que nós nos capacitamos com outras técnicas, nós nos espiritualizamos, né? O círculo nos trouxe esses estudos de compreender o ser humano, as essências de ir lá atrás, como tu falaste, né? Voltar a entender o passo a passo do processo, para que agora nós tenhamos um pouco mais de compreensão, curando as nossas dores, Exato. com a desculpa inicial de curar as dores dos outros, a gente disse, opa, que tu falou, né? Tu já É, estava formado, querendo trabalhar para os outros, eu tenho que te dar conta, não, peraí, é comigo, né? E o mesmo aconteceu comigo. Quando eu já estava formada, que eu ainda não estava no corpo que eu gosto de estar, pelas técnicas que eu também desenvolvi e que eu aplico em consultório, eu vi que eu era compulsiva alimentar. Eu tive que reconhecer esse desequilíbrio emocional, mental, psicológico, comportamento, porque eu não via. Então, a nutrição me curou, o atuar me trouxe a autocura, né? Então, isso é muito importante, que ninguém está aqui acima, né? Estamos todos no processo, cada um no seu e tá tudo certo. do que você disse agora, eu acho muito interessante, e por isso talvez nós somos amigos, nós compartilhamos os mesmos pensamentos, justamente porque eu acredito, lá atrás, quando a gente começou a conversar e eu comecei a falar que o meu método traz toda a minha história, né, de vida, o que eu quero dizer com isso? Que ao longo do tempo, eu não posso deixar me rotular, por exemplo, ele é um professor de Pilates. Não que o Pilates não seja importante, né? Mas eu sou eu sou o Leandro Alface. E o Pilates, ele é apenas uma ferramenta a qual eu uso, né? Assim como eu uso o treinamento de força com os aparelhos de musculação, assim como eu uso os treinamentos do treinamento funcional, assim como eu uso métodos da yoga, assim como eu uso os treinamentos aeróbios, né? E também todos os outros métodos, formação em coach, a espiritualização
né? Por quê? Porque nós temos que usar o máximo de ferramentas. Tem um o Caio Carneiro, né? Ele faz muitos vídeos e tudo mais, e ele fala muito do cinturão do Batman, né? O que tem no seu cinturão do Batman? Eu acredito que todos nós devemos ter, como profissional, como ser, o cinturão do Batman, de fato. Porque todas as nossas ferramentas vão junto conosco. Não tem jeito, né? Então, eu posso estar, por exemplo, numa festa, numa viagem, eu me conecto com uma pessoa e eu vou ter oportunidade de transformar a vida dessa pessoa, né? E eu só preciso sacar as minhas ferramentas. Então, o que acontece? Aqui em Pirassununga hoje eu sou muito conhecido ainda como professor de Pilates, né? Que foi justamente a ferramenta que eu mais usei. Mas eu estou tentando mudar isso para que as pessoas falem assim, olha, o Leandro Alface. Por quê? Porque eu não sou apenas um professor de Pilates. Porque quando fala que eu sou professor de Pilates, eu estou me igualando às outras pessoas e esquecendo que eu sou um ser único. E que muitas vezes... E acessando aquela ideia do que é o Pilates, né? Que para cada um é um processo, né? Exato. E que muitas vezes, o que acontece? As pessoas te comparam, mas é só aula de Pilates. Não é só isso. É o que eu trago. É o que eu posso te ajudar. São as ferramentas que eu posso te ajudar. E eu volto no que o Danilo disse há um tempo atrás aqui no comecinho da live. Eu tento, de fato, levar o melhor para o meu aluno todas as aulas. Todas as aulas eu vou ter a minha entrega de olhar o aluno quando entra na porta do estúdio para saber o que ele precisa naquele dia. Porque muitas vezes o meu aluno não vai precisar do treino que estava programado, ele vai precisar de um outro tipo de treino. Até sabe? uma conversa, às vezes, né, Leandro? Exato. Vamos, ou ser... Hoje não está em condições, vamos sentar aqui, vamos conversar, me desabafa. Então, não é engessado, por mais que se tenha um método, não tem como ser igual para cada um. Cada ser é único, como tu falaste antes, né? Então, cada processo, às vezes está programado uma aula de 45 minutos, tu para e conversa com a pessoa 30 e ela sai de boa. Às vezes eu programei uma consulta de 1 hora, fica 1 hora e meia e a pessoa continuar, né? Então, é do processo. Nós falamos duas ferramentas do teu método. O primeiro passo, mudar o pensamento. O segundo passo, definir as metas. Vamos para o terceiro, são 5? Não. São só 3. Ah, são 3. Exatamente. Só que falta um tópico ainda do 2, nosso segundo passo. Que era longo, a médio, curto prazo, diariamente. Exato. E aí, qual que é o segredo? O segredo é colocar uma meta alcançável. Porque o que acontece? Não adianta, nós dois sabemos aqui. Não adianta eu falar assim, eu colocar uma meta que eu vou perder 30 quilos em uma semana. Eu não vou conseguir, sabe? Então a minha meta, ela não tem que ser nem pontual. A minha meta, ela tem que ser alcançável. O que é uma meta alcançável? Nossa, hoje eu respeitei o meu plano de alimentação. Olha, hoje eu respeitei o meu plano de treinamento. Olha, hoje eu respeitei o meu olhar para o espelho e me afirmei diante do espelho. Sabe? São coisas simples, não são métricas pontuais. Respeitar os próprios acordos, né? Então, hoje eu vou lá no Alface e vou fazer 30 minutos de musculação, porque eu só tenho 45, e 15 minutos intercalando de cardiovascular, né? Exato. Faz braço e perna, sei lá como é que faz, né? Mas digamos, faz exercício de fortalecimento muscular, braço e perna, faz esteira. Outro grupo, braço e perna, esteira, bike, braço e perna, pula no jump. E aí cumpriu os 45. Então, checklist do dia. Eu me respeitei. Eu não tinha aquela 1 hora, só tinha 45, mas eu fui e cumpri. É tipo isso? O que eu entendo, né? E aí a gente pode até falar do terceiro passo, que é justamente a atividade física, né? A atividade física, para mim, hoje eu compreendo, entendendo o corpo através de uma análise. Esses dias eu parei para pensar quando eu comecei, tá? Quando eu comecei até hoje. Já passaram como educador ou como pessoa que faz atividade física?
Só quando eu passei a passei a ministrar aulas, sem contar um momento que eu ministrava aulas de ginástica laboral, tá? Sem contar que era, acho que uma cerca de uns quase 50 funcionários, né? Então, a partir do momento que eu falei assim, olha, eu vou começar a ministrar aulas, neste dia, até hoje, já foram mais de 500 alunos, tá? Coisa boa. Então, o que acontece? As pessoas sempre falam, você faz um portfólio e tudo mais. No começo eu fazia um portfólio para que eu pudesse entender o que eu estava fazendo com as pessoas, porque eu estava em período de treinamento. Hoje em dia, eu criei um método tão massivo na minha cabeça que eu consigo perceber os ganhos, as perdas dos meus alunos, né? Através do convívio. E eu faço essa análise hoje de uma forma muito bem esclarecida. Por quê? Porque não vai ser uma fórmula mágica atividade física. Dentro de tudo isso que a gente está falando, a atividade física, ela vai ser a última a ser escolhida. Por quê? Porque não adianta eu colocar ela no top 1, sabendo que eu almejei um corpo totalmente diferente para mim, e eu vou me enquadrar em algo que eu não goste. Como, por exemplo, vamos usar o fitness hoje. Fitness está muito em alta. E às vezes, uma menina, um rapaz, ele se inspira em uma pessoa que pratica determinado tipo de atividade e a pessoa vai crente que aquela atividade vai fazer que transforme aquela pessoa. Então, eu vou criar mais uma frustração. Então, dentro desse processo de ressignificação, nesses 3 simples passos, sabe? O meu terceiro passo, ele vai ser da minha escolha. Por que eu falo isso, Kelly? Porque eu tenho que fazer algo, de fato, que me dê prazer. E eu estudo muito sobre perfil de pessoas. Por quê? Eu quero saber o perfil do meu aluno, o que meu aluno precisa, o que ele gosta, para estar passando o que ele gosta. Sabe? Para ter uma flexibilidade, para que eu consiga atender a necessidade do meu aluno, que ele saia feliz. E se eu julgar necessário que ele, por exemplo, faça 2 exercícios de musculação, né? Que é o treino de esforço resistido. Para ele vai ser doloroso? Vai ser. Mas 90% da aula dele vai ser prazeroso. Sabe? Por que eu falo isso? Porque se eu tenho algum determinado tipo de lesão, de comprometimento, de deficiência ali para o corpo, eu preciso equilibrar. E dentro desse equilíbrio, eu preciso estabelecer um exercício. Ok. Eu tenho que mostrar para ele, vai ser importante para você. E que talvez, se você fizer bem feito, isso vai durar um pouco tempo. Por que eu falo sobre a atividade física ser a última a ser escolhida? Porque se eu olhar para o ser que eu sou, tem pessoas que eu vou falar assim, olha, você tem que fazer musculação. Mas é uma pessoa que gosta de estar ao ar livre. E aqueles mesmos 45 minutos que você falou que você tinha para treinar, ela poderia fazer uma pedalada, ela poderia fazer uma caminhada, uma corrida, poderia andar, tem esse meu amigo Wellington que entrou aí, fazer um caiaque, sabe? Fazer um stand-up. Ai, adoro. Porque o que acontece? Eu não tenho que focar, tal atividade vai me fazer perder tantas calorias. Exato. Porque isso é subjetivo para cada pessoa. Porque quando a gente faz esses experimentos, a maioria é com rato. A gente não tem ser humano. Conselho de ética não permite que faça isso em humano. Eu acredito que agora nem com animais mais, né? Exato. Então, o que acaba acontecendo? Eu tenho que transformar... Agora é vida prática, é estudo experimental dentro dos estúdios. Exato. Mas deixa eu te perguntar uma coisa assim, por exemplo, esse paciente aí que perderia esse arquétipo aí que nós inventamos, né? Esse cara que iria emagrecer de 100 para 70, mas ele tem, assim, uma protuberância de barriga já, com muita flacidez, sem uma parede abdominal fortalecida, então as vísceras já estão projetadas, tem risco cardiovascular, o formato Android, então tu tem risco para diabetes, e
e urge um fortalecimento, urge uma musculatura. A gente sabe que caminhar, erguer a perna já fortalece a musculatura do abdômen, sentar corretamente, se Sim. alinhar na postura, né? Então, ao mesmo tempo, explicar, né? Para nós conseguirmos, podemos começar nessa métrica de ao ar livre, mas depois, com o tempo, nós teremos que ir avançando passo a passo, subindo um outro degrau. Poderia ser assim? Não. E aí nós Então, vamos fortalecer com musculação, com pezinho, é mais ou menos isso ou não? o que acaba acontecendo assim, ó, o que eu entendo sobre a atividade física, tá? Se eu tenho Aqui eu uma. também. Sim, eu vou falar de uma forma muito simples, tá? O método, por exemplo, Pilates, né? O que Joseph Pilates identificou é justamente a centralização do esforço, né? Aham. O que é a centralização do esforço? Joseph Pilates, ele traz uma história de atividade física muito mista, né? Então ele praticou muitas coisas e ele percebeu que toda a força do nosso corpo parte do centro, que no Pilates a gente vai chamar de powerhouse e que no treinamento funcional a gente vai chamar de core, tá? Então o que acontece? Ele fala que o simples fato, e é um movimento mecânico muito simples, puxar o umbigo para dentro, eu já estou acionando toda a musculatura central, tá? Então, o que acaba acontecendo? Se eu tiver uma consciência, né, de fazer uma caminhada, eu começo uma caminhada, eu começo uma pedalada de forma educativa para o meu corpo, contraindo o abdômen, mantendo uma postura. E se eu pensar que o meu corpo estava todo sedentário, sem fazer nada, debruçado em cima do computador, esta posição mais ativa, mais imponente, já vai ser um fortalecimento. Exato. Já vai Uma, ser um eu acho fortalecimento. que também, desculpa te atrapalhar, eu acho que também um realinhar, sabe? Tu volta a estar Exato. contigo no que tu faz esse realinhamento no eixo central, que é o que tu está dizendo, né? Realinha a coluna em si. Nossa, tu já. Nossa, eu estou aqui, eu estava todo solto, eu estou em mim, né? Algo meio que. A mulher anda muito assim, né? A mulher anda muito com um bico lá nas costas. Exato. Então, e dentro desse processo, né, eu vou passar a identificar pessoas ressonantes, né? Então, se eu me coloco à disposição do universo, e isso que eu acredito muito, né? Que nenhum paciente vai chegar para você por acaso. Nenhum aluno vai chegar para mim por acaso. Por isso que precisamos ter muitos profissionais dispostos. Por quê? Porque aquela pessoa que começa uma atividade física simples, uma caminhada, ela mesma vai entender que ela precisa de algo a mais. E ela vai estar preparada para isso. Então, por exemplo, vamos imaginar, né? Dentro desse processo que eu fiz de emagrecimento, está a pedalada. Então, eu voltei, né? Depois a gente pode até marcar uma live para falar justamente de atividade física, tá? Deixando o convite para você. Ó, vamos retribuir então. Por quê? Porque Exato. dentro da atividade física, eu me encontro como ser, né? E aí, o que eu comecei a identificar? Ativando Nossa, o físico, né? Em exato, tradução é isso, né? exato. O que acaba acontecendo? Eu passei a olhar a bicicleta antigamente como um ponto de inferioridade para mim, então eu me afastei. Porque os meus amigos, os pais levavam de carro, eu tinha que ir de bicicleta, né? Então, por uma questão econômica. Só que eu era muito bem condicionado fisicamente, eu não dava valor nisso, né? Por estar me movimentando hoje com a minha consciência, né? Eu não teria que poluir o planeta. Então me chegou uma consciência muito grande. E o que é mais importante, a bicicleta me tornava um ser livre. Eu ia onde eu queria, a hora que eu queria, né? Só que eu percebi isso durante o processo, tá? O que acaba acontecendo? Dentro desse processo da bike, eu comecei a pedalar
eu comecei a identificar, nossa, mas eu tô com uma dor nas costas, né? Nossa, eu tô com uma dor aqui e ali, que me obrigou a começar a expandir. E aí eu comecei a me reintegrar com o treinamento de força, que é os aparelhos de musculação, ao qual eu estava com repulsa, né? Então, o que acaba acontecendo? Eu preciso me colocar no fluxo e, por isso, preciso de pequenas metas. Ou seja, essa menina que entrou aí, a Marina, é minha aluna, ela está sendo um arraso. Por quê? Eu vou usar até o exemplo dela aqui. Há um tempo atrás, há uns 5 anos atrás, mais ou menos, ela foi minha aluna. Só que ela não gostava do processo da atividade física porque ela sentia muita dor, né? Então, muita dor muscular. Então, ela não gostava de sentir a sensação. E ela voltou agora, vai fazer um mês, ela voltou, e ela voltou de uma forma diferente. Ela falou assim, não, eu tenho que passar por esse processo. Eu tenho que levantar, porque quando eu chego aqui, eu fico bem, né? Então, é esse processo, de fato, de transformação. Só que não ia adiantar nada ela estar esses 5 anos comigo, estando de uma forma de pensamento, falando assim, eu tenho dor. Então, é uma pessoa que... É dolorido ir fazer atividade física, é dolorido viver essa experiência, né? Exato. Aí o que acontece? Ela colocou isso para ela, que é benefício para o corpo dela e é temporário, né? Uhum. E ela começou a ir nas aulas, e foi o momento que eu me ausentei por conta do Covid, né? Eu cheguei e voltei, eu falei assim, nossa, a Marina tá fazendo isso? E aí veio o meu colaborador e falou assim, olha, ela mudou, ela tá fazendo isso. Eu me espantei, eu falei, nossa. E eu falei, o que aconteceu? Virei a chave. Eu virei a chave. É isso que as pessoas têm que fazer. E não vai ser o profissional que vai ser responsável. O profissional, ele é responsável por manter essa chave virada e dar continuidade. Mas quem vira a chave de fato é o praticante, é a pessoa, é o ser individual. Por isso que eu coloco que a atividade física, ela tem que ser da escolha. Porque, por exemplo, a Carol, ela gosta muito das atividades ao ar livre, né? Então, não tenho como colocar ela para fazer, às vezes, o exercício de força. Ela entende que é preciso para segurar o Miguel. Só que ela gosta mesmo de correr, de estar livre, né? Então, olha a essência dela, onde está partindo, né? Então, olha que legal, olha que bacana. Então, as pessoas, a partir do momento que começaram a praticar atividade física do seu gosto, ela vai começar a se inserir. O que aquelas pessoas que correm fazem? O que aquelas pessoas que pedalam fazem? O que aquelas pessoas que estão praticando pilates fazem? Né? Então ela vai começar a se conectar. Mas ela precisa, primeiramente, abrir a conexão, que é justamente esse realinhamento que você falou. Que bom. Vamos para uma última parte. Eu te pedi 1h, 50 minutos, nós já estamos em 1h20, se tu pode ficar mais um pouquinho. Eu queria agora, para encerrar, falar um pouquinho para nós, se tu podes compartilhar, porque, para quem não sabe, nós ganhamos um novo Leandro, né? O Leandro positivou durante a pandemia, passou por um processo bem dolorido aí, e está aí firme e forte de novo. Muito obrigada pela tua garra. Tanto é que está aqui conosco hoje, contribuindo com todas essas informações, com todas essas buscas, com todos esses encontros. Falar um pouquinho para nós como foi a tua experiência, que interferiu até no aniversário do Miguel, né? Sim. Então, também foi dolorido nesse sentido. Como foi se ver positivo, o exame positivo? Quais eram as sensações que tu tinha antes? O que tu passou no processo e como tu te vê agora? Eu vou dizer assim para você. Eu acredito muito que, primeiro ponto, tudo que eu passei ainda foram sintomas leves, sabe? Eu estava vacinado já, e a médica disse que a vacina deu uma boa segurada no vírus, e mesmo assim eu fiquei bem mal, bem mal. Eu fiquei com a minha saturação de oxigênio sempre elevada, sabe? Eu tentei me manter o mais saudável possível, mas eu vivenciei coisas assim terríveis, né?
E voltando um pouco, né, que foi a pandemia que nos apresentou, né? A gente não sabia de fato o que estava acontecendo, né? Se é verdade ou se não era verdade, né? Eu fiquei pensando hoje, há quanto tempo nós nos conhecemos? Já faz um ano ou faz mais? Quando é que nós estávamos no Eu, círculo? Eu não eu, tenho esse eu registro. acredito que seja quase um ano e meio, tá? Porque eu fechei o Foi, eu meu acho que por estúdio, março, né? Acho que é é logo que estava março. começando. Eu fechei meu Exato. estúdio dia 21 de março, onde começaram os primeiros casos, tudo mais, fecha, não fecha. Eu optei por fechar, tá? O estúdio desde lá atrás. Conforme foi passando a Covid, tá? Na minha cidade, passamos por grandes perrengues, né? Porque ninguém sabia o que estava acontecendo, é alguma situação nova, né? Então, acredito que foi um convite às pessoas olharem para dentro de si, tá? Então, as pessoas, como a gente disse lá no começo, as pessoas foram convidadas a ficar em suas casas, ou seja, a retornar, né, para o ser, né, para aquele lugar de acolhimento que é o coração, tá? Então, eu acredito que o processo da pandemia me fez crescer muito, me fez crescer muito. Um novo olhar, sabe, um olhar mais humano, um olhar mais humano para mim, sair da correria do mundo, tá? Então foi muito importante para mim o processo da pandemia, tá? Tu fizeste um trabalho voluntário na época, né? Tu fazia marmitas, eu não sei É, bem o que foi. explicando o SESI, o Fiesp, na verdade, ele fez um projeto aqui na minha cidade, foi uma das cidades da triagem escolhidas, né? Então a gente foi para o corpo de batalha lá de frente, porque nesse projeto entregavam-se 1.800 marmitas dia, né? E aí ficamos por 3 meses. Depois do terceiro mês, reduziu, fizeram uma outra triagem e começaram a levar as marmitas de casa em casa, aquelas famílias que mais precisavam, né? Então, me trouxe uma experiência muito grande também, tá? Nessa E a época parte... nós estávamos no empreendedorismo com o Dani, Sim, com o Prof. exato, Dani. exato. Falei com ele hoje ainda. Ah, eu convidei ele para lá. É. Aí o que acaba acontecendo? Eu fui fazer um curso, segundo módulo do curso de coach agora, 3 semanas, e foi engraçado, sabe? Porque foi o lugar que eu mais me policiei. Mais me Ah, tu foi policiei. pro presencial. Exato. Fui pro presencial, foi o lugar que eu mais me policiei, porque eu sabia que eu deveria voltar saudável, né? E acabei voltando com o vírus, né? Tu saiu da tua cidade, tu foi para outro lugar? Sim, é uma cidade vizinha aqui, 100 quilômetros de diferença. Eu fiquei lá todos os dias, né? E quando eu voltei já com ressalvas, mas eu estava me sentindo bem. Quando foi na terça-feira, alguns amigos de sala começaram a relatar que estavam testando positivo. No dia, eu já fui testar. No meu primeiro exame deu negativo, né? Isso na terça-feira. O curso acabou no sábado, terça-feira, testei negativo. Na quarta-feira, a hora que eu acordei, a Carol falou assim pra mim: você tá fanho. Eu comecei a me perceber que estava de fato, estava com uma pequena coriza, né? E aí aonde caiu minha ficha, eu falei: opa, sistema de alerta ligado. Porque eu cuido bem da minha saúde, ou me alimento de forma regrada, sabe? Bastante água, eu tenho uma boa... E fazia muito tempo que eu não ficava resfriado, né? E lá, pelas condições do curso em si, das exigências, não tínhamos o ar-condicionado, né? Então, aonde poderia estar fazendo a diferença para a minha saúde seria estar exposto ao ar-condicionado, né? Então, o que acabou acontecendo? Mas era um ambiente frio ou era um ambiente quente? Tava quente, tava quente. Cidade onde a gente foi lá ela é quente, né? Então, aí o que aconteceu? Eu saquei, através da Carol, que eu estava, de fato, positivado, né?
Fui para o estúdio, não deixei os alunos descerem do carro. Falei, olha, eu estou com sintomas de gripe, não vou trabalhar, eu vou esperar para fazer o teste da Covid. E aí eu já cancelei todas as aulas, né? Até me reorganizar. Esperei então esses dias. Só que eu estava com sintomas assim, muito leves, assim, sabe? Pequena coriza. Eu falei, ah, não vai ser nada, né? Não tive dor de cabeça, não tive nada. Nada, nada, nada. Só estava aqui. E aí me tranquei dentro do escritório, né? Para poder, de fato, poupar a Carol e o Miguel, né? E onde sexta-feira eu fui fazer o teste e deu positivo. Até então... Como é que foi a sensação? Não, até então eu estava trabalhando, eu consegui escrever um livro, né? Nós Sim, falamos isso no círculo, que nós tínhamos que escrever uma página por dia. exato. Consegui escrever um livro, né? Na verdade, eu consegui transcrever ele para o papel, né? Ou melhor, para o celular, porque o livro já estava em minha cabeça já, né? Ah, E aí eu estava produzindo muito, né? Estava interagindo com as pessoas na internet, estava falando o meu passo a passo. Quando me chegou a resposta, era em torno de umas 4h30, 5 horas da tarde que eu estava positivo. Te juro por Deus, me bateu uma depressão. por tudo que se escuta, por tudo que já se viu, né? Exatamente. Me deu um negócio. Eu O fiquei aniversário do Miguel em poucos dias. E... Na verdade, para mim, eu nem pensava no aniversário, né? Eu nem pensava pensava no nele, aniversário. enfim. Eu fiquei bem desesperado. Falei, nossa, e eu já estou há 2 dias já esperando o teste. Falei, não estou medicado. Começou a me gerar um negócio, né? Mas eu não queria deixar a Carol nervosa, tudo mais, ninguém nervosa. Mas eu já comecei imediatamente a procurar um médico, né? Ainda consegui encontrar uma médica maravilhosa, tá? Aonde eu acho que é muito importante isso, sabe? Eu sei que muitas pessoas não têm acesso, sabe? Por isso, eu já vou começar a pontuar daqui. Por isso que nós temos que nos manter em pensamento elevado, porque vai ser crucial, assim como a gente estava falando há pouco, de conexões, procurar professores corretos, procurar nutricionistas ou qualquer outros profissionais, sabe? Quando eu vou me colocar à disposição, é eu estar, de fato, preparado mentalmente, com um pensamento elevado, para que eu me conecte com uma situação favorável. Porque se eu tiver com o meu pensamento negativo, se eu tiver extremamente aborrecido, tudo mais, eu vou me conectar com profissionais assim. Eu vou me conectar. E aí, o que acontece? Eu, graças a Deus, estava num momento muito bom da minha vida e consegui me conectar com uma grande profissional, sabe? Ela me conduziu durante a Covid, com a medicação, com uma maestria sensacional. Só que ainda eu estava vacinado, já estava com a imunização da vacina, né? Eu fui uma das pessoas que tomou aquela Janssen, tá? Que é dose única. Ela reforçou que essa dose foi de extrema eficácia para o meu organismo conter o vírus. E mesmo assim, eu passei aperto. Eu passei muito aperto. Por quê? Porque os sintomas são muito desagradáveis. Eu fiquei com uma dor extrema no corpo. Eu senti os meus rins, eu senti o meu intestino, eu sentia meu fígado, eu sentia muita dor de cabeça, eu sentia muito a minha musculatura, uma dor terrível, sabe? Não tinha posição. Não tinha posição para ficar sentado, deitado ou em pé. Tudo eu sentia uma dor extrema nas minhas pernas, sabe? Então eu passei por momentos de dificuldade, não tive que ser hospitalizado,
mesmo estando com um quadro leve, o vírus não brinca. Não E brinca. tu teve uma questão pulmonar, né? Que tu me disse, amiga, espera um pouco pra gente fazer a live, porque eu ainda Exato. não estou na minha capacidade, né? Exato. Devido ao vírus, né? Eu cumpri os 10 dias, né? Para não transmitir mais o vírus. No exame de sangue já constava que o vírus era baixo, estava muito baixo a frequência dele já no meu corpo, né? Se eu não me engano, era uma métrica que eles usam 6 para que eu não contaminasse mais as pessoas. Eu estava 6,06 ali, né? Já no meu exame de sangue. Só que ela me trouxe a pneumonia. Então, eu fui fazer a tomografia. Por isso que eu falo assim, ó, eu não sentia nada no meu pulmão. Eu estava apenas com uma coriza, uma congestão nasal, né? E que ela persiste um pouco ainda, né? Então, estou eliminando um pouco desse fluxo de retenção de secreção, né? Então, venho eliminando aos poucos. E a médica me conduziu com uma maestria. Ela falou assim, olha, vamos fazer uma tomografia para a gente ver como é que está seu pulmão. Aí eu pensei, falei, nossa, mas eu tô com o pulmão bom, tô respirando, tô com a saturação em 98, né? Desde o primeiro dia, eu estava fazendo os exercícios de fisioterapia 3 vezes ao dia, né? Para deixar o meu pulmão saudável e mesmo assim eu adquiri pneumonia. Pneumonia essa que são os reflexos, né? Da Covid. E que é o que muitas pessoas, às vezes, eu não tive sintoma nenhum, né? Eu perdi o olfato, perdi o paladar, que é o comum das pessoas, né? Entre o 3º e o 4º dia, o meu paladar e meu olfato começaram a sumir. No 5º dia eu já não sentia mais gosto nenhum, né? E aí o que acontece? Eu fui fazer a tomografia meio assim, né? Mas já senti no corpo. Eu fiz no 10º dia de manifestação do vírus e, não, com 7 dias, do 7º para o 8º, né? E eu senti de fato que eu estava com a pneumonia através dos exames. E aí a médica passou, a médica aí conduziu de fato o tratamento para a pneumonia, porque a Covid já não existia mais. Só que, de contrapartida, dentro desses 15 dias, eu relatava para ela. Eu vou falar tecnicamente, o meu sistema parasimpático, então as extremidades, a minha sensibilidade, algumas partes do meu corpo estavam dormentes, né? E eu estava perdendo até a coordenação do dedão. Os dedos da mão, o movimento de pinça, eles ficaram meio que anestesiados, assim, sem sensibilidade. E assim algumas partes do meu corpo também. Dor de cabeça constante, né? Qual dos hemisférios? Olha, frontal. Frontal. Muito frontal. Dor atrás dos olhos, nessa região frontal aqui assim, ó. Então... E é interessante isso, porque assim, quando começou lá, não sei em que ano foi logo em 2010, 2011, eu acho, o H1N1. Sim. O que as pessoas não aprenderam? Não aprenderam, tipo, espirra, passa a mão no corpo e cumprimenta, né? Então, 10 anos depois, as pessoas ainda não aprenderam a importância da higiene. Exato, né? exato. E a higiene básica, né? E agora, por exemplo, esses dias uma pessoa me fez uma fala, né? Eles ainda não entenderam o protocolo de chegar em casa e tirar toda a roupa, tomar banho, né? É protocolo de saúde, não é para depois. Olha tudo que está acontecendo, olha tudo que transmite. Se está no ar, se está na roupa, se adquire pelas mucosas, né? E então, assim, mais do que nunca urge essa consciência, esse despertar inteligente para se autoanalisar o que eu estou fazendo, essa responsabilidade comigo e com a humanidade, porque tu podia ter burlado tudo isso e dar aula e contaminar mais umas quantas pessoas, né? Sim. E não, eu vou ser responsável comigo, né? Estava super comprometido lá, ainda assim positivei.
E aí entrar nesse fator de imunidade, que alimentos que eu estou fazendo que me erguem, né? Eu estou caprichando em frutas e verduras. Muitas pessoas sabem a importância de vitamina C para o fortalecimento da imunidade, comer alimentos variados, higienizar esses alimentos, né? E quando tu falou umas 2, 3 vezes em água, daí eu tomei a nota aqui, de deixar no mínimo essa dica para o pessoal, né? De retomar o cuidado de essa água ser potável, de essa água ser fervida, se for o caso, de fazer um cálculo mínimo de 30 ml para cada quilo de peso. Então, analisem aí se essa quantidade que vocês estão tomando. Ah, eu tomo muita, mas quanto é muita? Vamos anotar isso, né? Então, uma pessoa que pese 50 quilos, ela tem que, no mínimo, tomar 1,5 litro. No máximo 40 ml, então essa pessoa no máximo vai tomar 2 litros. Se não sua demais, se não. Daí tudo é analisado, né? E aí a gente vai. Tu falaste na urina, antes que tivesse dor nos rins, acho que foi isso que tu falaste, né? Olhar a cor, ela é um indicativo de saúde. Então, são coisinhas do dia a dia que nós mesmos podemos ser os nossos próprios curandeiros, né? Analisa a cor da urina, analisa o cheiro dessa urina, analisa se essas fezes estão numa consistência normal, se elas estão amolecidas demais, se está dando água pelas fezes, não está reidratando. Se está muito enrijecida, muito endurecida, isso também causa desconforto neurológico, que daí nem absorve corretamente os alimentos, nem traz aquele prazer de viver, porque tem sempre aquela situação incomodando ali. Então, são várias coisinhas, antes de ir para um profissional de autoanálise, que tu falaste lá da tua cliente, de dormir corretamente, de desacelerar, né? Que nós podemos fazer como ganho de saúde, né? Do dia a dia. Eu falando ainda sobre até os pontos que você trouxe, até me admira muito essa nossa conexão, né? Que, olha, eu tenho hábitos por não comer mais derivados animais, né? A minha autorresponsabilidade, ela aumentou muito. Por quê? Porque a gente sabe que a nossa alimentação ainda, dentro da questão, eu vou falar assim, da maioria, né, nutricional que a gente recebe hoje, está validada em cima dos produtos de origem animal, né? Então eu comecei a estudar mais sobre a capacidade dos nutrientes para que o meu corpo ficasse de forma saudável, né? Por exemplo, assim, né? Algo muito simples que eu penso. Olha, se eu quero poupar a vida de um ser, o sofrimento de um outro ser, né? Não é só essa atitude que me vai garantir ter uma boa saúde. Eu preciso virar uma chavezinha justamente para quê? Olha, o que eu vou fazer pela minha saúde agora, né? Então eu vou procurar um profissional, eu vou começar a estudar a capacidade melhor dos nutrientes, né? Para que eu possa me nutrir de forma mais adequada, tirando esses tipos de alimento da minha vida, né? E que já há 2 anos eu venho nessa postura, né? Me alimentando cada dia melhor. Todos os dias eu me coloquei assim naquelas pequenas metas. Quando eu retirei os derivados de animais, né? Eu passei a todos os dias buscar algo novo para que eu pudesse aprender e aplicar comigo. Então é uma meta minha, né? E aí o que acaba acontecendo? O meu organismo, segundo os exames que eu fiz durante a Covid, ele é extremamente saudável. Olha, ele é bom. extremamente saudável. E que ainda eu sofri muito com a Covid. Exato. Eu fui uma pessoa que sofreu muito. E que, ao momento que você fala, analisar o xixi, sabe? Analisar o cocô, analisar como o seu corpo está, os remédios me acabaram, sabe? E aí eu penso, o meu corpo estava saudável para poder aproveitar o máximo daquele remédio e eliminar aquilo que estava em excesso. E aí eu te pergunto, imagine uma pessoa que não cuida do seu organismo. Essa é a pergunta que eu me faço muito, sabe? Uma pessoa, às vezes, que está com sobrepeso, eu fico pensando, nossa, eu estava com sobrepeso.
sabe? Se eu tivesse adquirido isso nessa fase, eu não sei que estaria, sabe? Porque eu estando em obeso 2, eu com certeza estaria com o fígado comprometido, o mau funcionamento do meu estômago, o mau funcionamento do meu rim, o mau funcionamento do meu intestino, mau funcionamento do meu sistema circulatório, mau funcionamento do meu coração. Eu tive um papelzinho aqui que a médica me colocou, que se a minha oxigenação baixasse de 90, era para eu procurar um médico. Se meu coração em repouso estivesse mais de 130, uma arritmia cardíaca, era para eu procurar um médico também, uma hospitalização, né? Então, o que acontece? O meu coração ele ficou saudável, pedalando, treinando, né? Praticando atividade física, comendo bem. Pré tudo isso, né? Não durante o período que tu não tinha condições. Exato. O meu coração ele ficou 103, 113, 115. Então, foi algo muito exigente. Foi algo muito exigente. E que eu estava sempre observando. Estava sempre observando. Então, eu imagino uma pessoa, de fato, que não está preocupada com a sua saúde. E que Não despertou ainda, né? Tomar consciência disso, tomar a responsabilidade de, ok, eu estou na Terra. Exato. É o que eu falei lá no início, honrar, né? Que eu sou um humano, que eu estou, digamos que no topo da cadeia no sentido intelectual do desenvolvimento, que foi o que a gente buscou até agora, né? E vou assumir e fazer todo o meu papel e cumprir tudo que eu tenho que fazer. Sim. Né? E aí... Despertar para o momento presente, né? E aí vem a pior parte que eu tenho para te contar agora, né? Pior parte. Porque eu acredito que a Covid, por tudo que ela representa hoje em nível planetário, né? Ela nos traz muitos ensinamentos. Só que são ensinamentos bem dolorosos. Por quê? E muito individuais, né? Cada um sentindo de Cada um vai ter uma forma de reverberação do vírus, né? Aquela pessoa que adquiriu o vírus e acha que não se transformou, sabe? Eu acredito que futuramente ela deva passar por alguma outra coisa. Porque eu tive que passar por uma ressignificação, sabe? O que você falou do meu filho chega a me emocionar, porque muitas vezes ele vinha bater na porta, sabe? Querendo me ver. E eu não podendo pegar nele, sabe? E algo que é tão valioso para mim. Eu sabe? vi as fotos do aniversário dele. Não podendo estar com a Carol, sabe? São pessoas que eu amo e que eu coloquei a minha vida. Só que se eu olhasse, eu tava trabalhando de novo que nem um louco, sabe? Atrás do quê? De dinheiro, sabe? Muitas vezes eu fico pensando assim, sabe? Que eu estou me comprometendo com as pessoas, eu estou me doando para elas, só que elas não estão fazendo isso por elas mesmas. Então, para mim é uma perda de tempo. Sabe? Para mim é perda de tempo, porque eu poderia estar com a minha família. Eu poderia estar amando mais. Porque eu vi numa live da... Não sei se você acompanha a Halu, né? Não? Depois eu te mando. E ela estava falando justamente dos pais, né? Foi Dia dos Pais e ela falou algo que me marcou muito. Ela falou assim, que a minha geração, os pais tinham que trabalhar, estar fora, sabe? E que eu tive o amor que eu precisava. E hoje eu reconheço isso. Fez parte da minha trajetória olhar de um olhar sistêmico de cobrança para o meu pai. Porque eu falava assim, nossa, eu queria estar mais tempo com meu pai. Só que eu tive o amor que eu precisei. O meu pai, ele tinha que trabalhar muito porque eu tinha problemas de saúde. O que tu tinhas? Eu tinha bronquite. Ah, então é isso que eu ia te perguntar antes. Quando tu teve pneumonia, porque também já tinha um histórico, né? Já tinha alguma... Eu fui curado totalmente, 100%. 100%, né? Já não tinha. Eu tive esse quadro quando era criança, né? Mas aí depois tu teve depressão, isso afeta essa região energeticamente. Exato, pulmonar, exato. Aí o que acaba acontecendo? Eu passei a olhar
ao que a Ralu falou e ela falou assim, olha, a gente tem que transcender. Se você não teve o que você achava que Idealizou. merecia ter, você tem que aceitar, só que você não pode fazer igual. Você tem que levar o que você queria para o próximo. Aceitar a forma que foi e reverberar de uma outra forma para a próxima geração, ou seja, meu filho, né? Então, o que acaba acontecendo? Eu passei a ressignificar muito isso. Por quê? Porque a minha cabeça, junto a todos os pensamentos que vieram junto com a Covid, nossa, porque quando vinha o entardecer, era impressionante. Me baixava um baixo astral, assim, sabe? Medonho. E que eu Isso no agradeço processo que tu positivou antes? depois que eu positivei. Porque talvez antes de eu estava já positivado, né? Mas eu não assumia isso. Então minha vibração estava muito elevada. A hora de fato que eu tomei o choque, me baixou a vibração, com certeza eu me deixei levar por outras mentes, outras consciências de baixo astral. E que, graças a Deus, foi feita uma corrente de oração por mim que fez toda a diferença, porque eu recebi esse amor, eu sentia. Só que a noite ela é terrível. Eu tinha uma tremedeira que eu não cabia em mim. Eu estava com um quadro ausente de febre, mas eu tremia muito, eu não sabia o que era esse tremor, sabe? Eu não conseguia ficar em pé, eu só queria deitar, dormir. Eu tinha um frio medonho, sabe? E eu pensava todas as noites, será que eu vou acordar amanhã? Mesmo tendo todo esse alto astral que eu tenho. Eu E me pensava. conta uma coisa, quanto tempo depois de que tu tomar a primeira... tu fizeste as 2 doses da vacina? Ou fizeste uma? Não, a minha dose foi a dose única, foi a Janssen. E E quanto tempo foi 21 depois da dias. dose? Foi 21 dias após eu tomar a vacina. Ah. Bom, E Leandro, nós estamos aí com 1h50, era para ser 50 minutos, te agradeço. A gente sempre tem muito o que conversar, né, meu amigo? eu agradeço infinitamente essa oportunidade. Espero que a gente tenha agregado as pessoas que estiveram conosco aqui, né? Depois eu peço que você me envie o link lá do YouTube, porque eu vou passar para algumas pessoas também. Acredito que foi de uma riqueza imensa estar com você. Já deixa a oportunidade para a gente voltar a fazer uma outra live. Esperar passar agosto, né? Para que você atenda aos seus outros convidados, né? E que posteriormente a gente possa estar vindo falar um pouco mais sobre essa nossa conexão aí de atividade física, alimentação, espiritualidade. Que maravilha. Muito obrigada pela tua disponibilidade, por toda a riqueza do teu ser. Falou muito mais do que emagrecimento inteligente, falou de inteligência, de vida, de escolhas. Um beijo na Carol e no Miguelzinho. A gratidão a todos que estiveram aqui conosco. Agora eu vou baixar o vídeo e sim, em seguida nós disponibilizamos o link aí para todos poderem assistir com calma. Ou acelerado, né? Porque eu tenho dito, né? Eu não sei como vai ser depois quando eu voltar para o presencial, porque hoje eu assisto muitos vídeos na velocidade acelerada. Sim. Isso também ficamos condicionados a essas facilidades. Exato. As facilidades. Agradeço demais, viu, minha amiga? Fique com Deus. Beijo no Muito seu obrigada. coração. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigada. É muito gratificante te ter de volta conosco. Obrigado. Um beijo no teu coração. Até mais. Fique com Deus. Tchau, tchau. Igualmente. Tchau, tchau.